61 até a democratização. Então, eu fui daqueles que lutaram pela redemocratização do país. Eu estava presente em todos os movimentos, em todos os momentos da luta pela redemocratização, e isso, sem dúvida, é um marco, porque nós não precisamos, nós, os civis, nós precisamos ser responsáveis, mas nós não precisamos de tutela. Nós precisamos, sim, andar com as próprias pernas e termos valores firmes, mas dentro de um regime democrático. Porque a partir do momento que o regime é totalitário, seja de qualquer matiz, nós vamos ver coisas que nós não gostaríamos. Vamos ver injustiça, perseguição e tudo mais. Então, essa é uma história que não é muito antiga, eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? E nessa questão da luta pela democracia, dos valores democráticos, nós tivemos muitos posicionamentos, muitos governos, né? O que eu vejo, eu como cristão e como uma pessoa que pensa, uma cabeça pensante, o que eu vejo é que eu não vi nenhum governo até agora, desde a época da redemocratização, fazer autocrítica. Eu acho isso fundamental, porque quando a gente faz a autocrítica, nós reconhecemos os nossos erros, nós sabemos os nossos acertos, nós fazemos aquilo que na nossa linguagem cristã é o exame de consciência, certo? Nem todos nós acertamos o tempo todo. Todos nós erramos, enfim, erramos como prestadores de serviço, como patrões, enfim, em qualquer função a gente erra, a gente tem erros. Então, essa questão da autocrítica, do passo a passo, é uma questão fundamental. Eu creio que o Brasil precisa fazer essa autocrítica. E essa autocrítica tem que ser feita por todos os governos, não tem esse negócio de bonzinho. É esquerda ou direita, tem que fazer. Essa autocrítica é uma coisa fundamental para que nós venhamos a ter a maturidade, para que nós possamos conviver de uma forma que saia dessa polarização. Nós precisamos sair dessa polarização. Isso é um veneno, isso é um desequilíbrio, isso não tem nada a ver com a visão cristã do mundo. Deus não é a favor ou contra, Deus é misericórdia. Então, falando sobre isso, falando sobre a vocação de cada um de nós aqui, Deus me colocou na posição de um dirigente cristão de empresa, com valores cristãos e tudo mais. É evidente que eu não sou o dono da verdade, nem sou falho como qualquer pessoa, mas o mais importante é nós estarmos aqui essa noite como cristãos para o diálogo. Eu creio que o Pedro deve ter muitas coisas interessantes para dizer, como outros candidatos trarão, e cada um tem seu dom, cada um tem seus dons. Então, acho que nós precisamos valorizar essa atitude do aconchego, da ponte. Tem um famoso escritor místico, que era o Thomas Merton, que escreveu um livro muito famoso chamado Nenhum Homem é uma Ilha. Então, nós não somos ilhas, nós estamos construindo pontes. E nós, a ABC aqui em Campinas, nós estamos aqui para construir pontes. Então, gostaria de dizer alguma coisa sobre o Pedro, para aqueles que não conhecem, né, para ele fazer a apresentação. O Pedro é o candidato a prefeito de Campinas pela coligação Mudança de Verdade, Federação Brasil Esperança, que é o PT, o PCdoB, o PV e a Federação PSOL e Rede, e a Unidade Popular. Ele é médico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em Medicina Preventiva e Social pela Universidade de Campinas, Unicamp. Nascido em Minas, desenvolveu sua carreira em Campinas, onde foi eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016. Atualmente é o deputado federal de São Paulo, tendo sido candidato a deputado mais votado em Campinas, nas eleições de 2022. Tourinho atua como médico no Sistema Único de Saúde, atendendo na rede pública de saúde. Em 2023, a convite do presidente Lula, assumiu a presidência da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacem, com foco na saúde do trabalhador e na prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, em colaboração com os sindicatos. Casado há 17 anos com a médica sanitarista Ellen Rodrigues, Pedro Tourinho é pai de 3 filhos, Caio, Daniel e Estela. Ele é a segunda vez que se candidata a prefeito de Campinas. Então, muito prazer, seja bem-vindo. A palavra é sua. Então, vamos lá.
Bem, acho que eu vou... Alô? Tá ligado aqui não? Opa. Estão me ouvindo bem, pessoal? Então, boa noite a todos, a todas. É um prazer enorme para mim poder conversar aqui na DCE com figuras que dirigem, que coordenam, que atuam socialmente na cidade de Campinas, que são dirigentes empresariais. Tenho aqui também vários companheiros que tenho imensa estima, né? O Gerardo Mello, que está aqui, foi a pessoa que me filiou no Partido dos Trabalhadores, né? É sempre importante lembrar aqui dessa contribuição que o Gerardo e a Márcia deram para a minha vida, né? Ao fazer a minha filiação e me trazer para dentro do Partido dos Trabalhadores, onde eu construo a minha trajetória política já há muitos anos. Eu, feito o Paulo, né? Feito o Paulo apresentou aqui, acho que eu falo de um lugar, talvez, que tenha muito a ver com o que a DCE representa, porque a minha escolha profissional como médico, de me tornar um médico sanitarista, ela também é lastreada em princípios que talvez tenham muito a ver com os princípios que a DCE, pelo que o Paulo me descreveu, pretende estabelecer e produzir para dentro do diálogo empresarial no Brasil e no mundo, que é a gente reconhecer alguns valores como valores universais, a dignidade da vida humana, a solidariedade, a fraternidade como princípios muito preciosos da nossa sociabilidade, da nossa existência. E a minha trajetória como médico sanitarista, ao longo desses 14 anos, desde que eu decidi ingressar na residência, eu tenho 17 anos de formado, ela passa pelo entendimento de que a saúde é um direito universal e, como direito universal que precisa ser garantida e assegurada às pessoas indistintamente de raça, credo, orientação sexual, de origem social, de gênero, enfim, tem que ser garantida de fato na plenitude do que é a universalidade. E no Brasil a gente está empreendendo há longos anos já uma jornada de construção de um sistema de saúde que tem essa ousadia de tentar justamente tornar concreto e prático esses princípios tão generosos que a gente enxerga no Sistema Único de Saúde. Foi a partir dessa luta que eu ingressei para a vida política mais objetivamente, né, para a vida político-partidária, mas é com esses princípios que a gente lastreia a nossa conduta e o meu itinerário desde então, nos meus 2 mandatos de vereador, agora como deputado federal, também né, nos momentos que eu tive a oportunidade de ser um gestor público, e é o que a gente quer para a cidade de Campinas, né? Então, eu quero colocar para vocês aqui, eu vou fazer uma apresentação que vai me ajudar a dialogar com vocês aqui, organizando alguns elementos. É importante colocar que a gente, evidentemente, né, como bom médico, a gente vai começar essa conversa a partir de um certo diagnóstico acerca do que é a cidade de Campinas, de como a cidade anda, né? Uma cidade incrível, uma cidade moderna, uma cidade que tem uma história de reinvenção, ela tem uma característica de ser, ao mesmo tempo, uma cidade do interior, com um espírito de metrópole. É uma cidade que, no entanto, nos últimos anos passou por um processo muito acentuado de deterioração da sua vida social. É uma cidade que perdeu um bocado do seu protagonismo, um bocado das características históricas de Campinas, que sempre fizeram Campinas uma cidade para a gente se orgulhar muito. Né? E isso é visto em todos aqueles serviços e áreas da vida pública da cidade, especialmente aquelas que passam pela coisa pública, né? Que passam pela administração pública, que passam pela necessidade de uma gestão pautada em princípios de cuidado universal para a cidade. Então, esse primeiro elemento, né, pode passar o próximo slide, é muito caracterizado pela paralisia das políticas públicas, que acabou, ao longo desses últimos anos, agravando essa situação. Nós temos hoje uma cidade que é um canteiro de obras inacabadas, atrasadas. Nós temos um centro da cidade abandonado, muito escuro, muito, vamos dizer, muito inóspito para a população. Nós perdemos essa dimensão da cidade como espaço coletivo para o convívio. E a gente deseja uma cidade que volte a ser protagonista, que volte a ser um espaço do acolhimento, da pujança. Queremos recuperar para Campinas e para o campineiro um certo orgulho do que significa ser, viver, estar em Campinas, né, como uma cidade de vanguarda. Nós temos todas as condições de fazer isso na cidade de Campinas, porque a cidade de Campinas é uma cidade rica. É uma cidade... Eu estava assistindo ontem, viu, Márcia, Gerardo,
os programas de TV da campanha do Toninho, de 2000. E tem uma fala do Toninho em que ele fala: se a cidade é tão rica, por que a prefeitura está quebrada? Vocês devem se lembrar dessa fala do programa, no discurso. E eu me pergunto a mesma coisa quando a gente vai falar de Campinas. Se Campinas é uma cidade tão rica, nós estamos falando do 12º PIB municipal do Brasil, de uma das maiores arrecadações municipais do Brasil, sempre entre a 9ª ou 10ª arrecadação municipal do país, né? Se essa cidade é essa cidade tão rica, por que ela tem hoje um serviço de saúde tão precário que não atende a população quando precisa? Por que ela tem um centro da cidade que trata tão mal todos os cidadãos e cidadãs? Por que ela se tornou uma cidade tão cara, tão difícil, né? E aí, dialogando com os dirigentes empresariais aqui, tão difícil para quem empreende e para quem trabalha? Porque ela tem um dos sistemas de transporte públicos mais caros e, ao mesmo tempo, mais sucateados do país, né? Porque essa é a realidade da cidade de Campinas. Pode passar? Então, um princípio básico sobre como a gente quer governar essa cidade: a gente quer restituir um espaço democrático de governança para a cidade de Campinas. Hoje a cidade ela não tem mais, ela perdeu a pujança de fazer democrático das políticas públicas, né? Nós queremos reencontrar Campinas com essa possibilidade de que todos aqueles que queiram contribuir, participar da vida pública na cidade possam fazê-lo. Um dos espaços que nós pretendemos criar e fortalecer para isso, muito inspirado na experiência do presidente Lula no governo federal, é justamente um conselho, equivalente ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é apelidado de Conselhão lá em Brasília, um conselho de desenvolvimento da cidade que congregue as lideranças dos mais diversos setores empresariais, setores populares, dos movimentos sociais, da universidade, enfim, os mais diversos setores que coabitam no nosso território e que, portanto, querem uma Campinas melhor. Dessa maneira, a gente cria um fórum, vai criar um fórum, um espaço permanente de mediação, de corresponsabilização dos diversos atores pelo caminhar da cidade. Isso é muito importante para que a gente possa construir um processo harmônico, um processo político de gestão harmônico e, ao mesmo tempo, eficiente, que consiga entregar resultados para a população, engajando o todo da comunidade da cidade nesse processo de recuperação da cidade de Campinas. Eu vou passar muito rapidamente aqui por algumas propostas que dizem respeito a elementos que a gente quer trabalhar na mudança do processo de gestão. Vocês viram o nome da nossa coligação é Mudança de Verdade. Por que mudança de verdade? Mudança de verdade, primeiro porque nós, dentre as forças políticas que hoje disputam a Prefeitura de Campinas, nós somos a única força política que não esteve na administração da cidade nesses últimos 12 anos. São 12 anos que o mesmíssimo grupo político governa Campinas, né? A gente pode pegar, por exemplo, o secretariado do governo anterior e o secretariado do governo atual. Mais da metade dos secretários são as mesmas pessoas, embora em cargos diferentes, tem uma dança das cadeiras. As figuras de liderança, protagonismo e direção da cidade são exatamente as mesmas, né? E isso, em que pese, né, a gente pode falar, enfim, estão lá porque, né, foram eleitos, etc., feito eu vi recentemente falando, mas o fato é que isso tem, a nosso ver, sido um fator que determina também uma perda da capacidade de resposta, um esgotamento, né, como acontece com frequência quando se fica o mesmo grupo, as mesmas pessoas há muito tempo no mesmo lugar, um esgotamento da capacidade desse grupo que hoje governa Campinas de entregar os resultados que a cidade precisa, porque a cidade foi evoluindo, os problemas foram mudando e os problemas que hoje estão presentes na cidade não têm sido solucionados. Uma das coisas que é recorrente quando a gente ouve os setores, em particular os setores empresariais sobre a cidade, é que nós temos uma cidade burocrática, uma cidade muito cara, uma cidade que inclusive afugenta quem quer empreender. Nós temos perdido competitividade para cidades da região metropolitana e para outras regiões metropolitanas do estado, em grande parte por conta disso. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de um governo, pode manter lá, por favor? Orientado para soluções ágeis dos problemas, das demandas da população, com um ciclo único de resolução das demandas dos municípios, né? Com capacidade, a ideia é que a gente tenha transparência para que os processos que sejam encaminhados para a prefeitura, para as mais diversas formas de empreendimento que a cidade tenha, sejam tratados num ciclo único, transparente, em que quem vai dialogar com a prefeitura já vai conhecer, no primeiro momento, todos os pontos de itinerário que vão ser
atravessados no processo de tramitação daquele processo, com prazos, com os responsáveis, de uma maneira que assegure que um famoso vai e vem dos processos, de baixo da pilha para cima da pilha, volta para a secretaria, vai para a secretaria, troca de órgão, que é uma característica da administração hoje, não aconteçam mais. Né? Da mesma maneira, nós vamos revisar e aperfeiçoar não só esse conjunto de regras no que diz respeito ao procedimento de apresentação de propostas para a cidade, de empreendimentos, mas também revisar todo o ciclo administrativo da cidade. A ideia é que nós consigamos modernizar a Prefeitura de Campinas, atualizar a Prefeitura. Eu posso falar da minha experiência como médico da rede pública municipal, esquecemos de falar disso, eu sou médico da rede pública de Campinas, eu atuo no Centro de Saúde do Ipauçurama. E como exemplo comparativo, eu me lembro que em 2009 eu trabalhei no município de São Paulo, na rede lá no Hospital Municipal do Campo Limpo, como funcionário, como médico do Hospital Albert Einstein. E eu atendia no SUS. Quando um paciente vinha comigo no pronto-socorro, que era o que eu fazia lá, como por exemplo um quadro feito um pé diabético, infectado, que vai precisar de um acompanhamento posterior ao cuidado inicial, ele já saía da consulta de pronto-socorro comigo com a data, a hora e o nome do médico que iria atendê-lo na unidade básica de saúde, de modo que esse paciente não ia ficar no limbo, perdido num sistema que não o acolhe, que não cuida dele. Nós estamos falando de 15 anos atrás. 15 anos, uma coisa bastante simples, aliás. Até hoje Campinas não tem nada nem próximo disso, nem parecido com isso. Nós estamos falando de uma cidade, portanto, muito atrasada. Podemos passar para o próximo slide? Tem uma dimensão que nós queremos trabalhar que passa pela eficácia do processo de gestão. Então, nós vamos revisar todos os contratos, feito eu falei, são 12 anos, isso significa também que as decisões de contratualização da cidade têm uma certa característica, que não necessariamente é a característica do que nós entendemos ser pertinente e importante. Então, nós vamos começar revisando todos os contratos da cidade, em especial os de terceirização de serviços. Temos certeza que vai ter contratos que nós vamos entender como desnecessários, a continuidade desses contratos, outros a gente vai poder revisar para baixo, outros nós vamos poder modificar, né? Enfim, são uma revisão que nos permita efetivamente alinhar o que são os contratos que a Prefeitura tem com as prioridades de gestão que nós temos para a cidade. Né? Assim como a criação de novas unidades de portas abertas, né, da cidade, e a ideia de uma cidade humana, solidária, sustentável, que tenha acessibilidade, que seja de fato pensada para todos e para todas. Pode passar? Aqui nós vamos também trabalhar a questão da sustentabilidade como um elemento central. Eu tenho certeza que quando a gente fala com a economia de Clara e Francisco, com quem, né, eu tenho conversado muito com a Márcia, com o Gerardo, a gente não pode mais, e aí inclusive enquanto cristãos, deixar de falar da questão da emergência climática como um mal que acomete o planeta como um todo, as consequências de um modo de produzir que devasta, que é inclemente na maneira de gerar riqueza, inclemente com o mundo, inclemente com as pessoas, com a natureza, hoje cobra um preço caro, né? Não era para a gente estar com 35 graus no começo do mês de agosto, certo? Era a gente estar com 22, 23 graus num dia fresco de agosto, né? Uma coisa impressionante, o quão grave é o que a gente está vivendo, as queimadas pelo Brasil afora. Hoje nós tivemos só o título de pior qualidade do ar do planeta na cidade de São Paulo, né? A gente não tem como se omitir diante dessa situação. Então a cidade também tem que ser o lugar onde a gente vai fazer uma gestão que seja ambientalmente responsável, e aí vamos fazer a implementação progressiva nos próprios municipais de energia fotovoltaica, que além de gerar uma imensa economia no curto, médio prazo para a cidade, também protege o meio ambiente. Adotar ações de adequação sociotécnica ambiental nas estruturas da prefeitura, com redução de consumo de água, energia, materiais recicláveis. Vamos implementar, inclusive, de forma mais robusta, a reciclagem na prefeitura e também, né, recompor a força de trabalho da prefeitura por meio de admissão de profissionais, de modo que a gente tenha capacidade de implementar as mudanças que a gente precisa na cidade, porque não adianta a gente achar que nós vamos modernizar e atualizar a prefeitura com um quadro que está sendo cronicamente depreciado, diminuído, reduzido, de forma compatível com ganhos de eficiência, mas sim com consequência na desestruturação dos serviços públicos e do seu funcionamento em todas as áreas. Um elemento, pode passar? Um elemento central que a gente quer fazer é discutir a questão das tarifas e tributos do município,
né? Nós temos alguns tributos que são tarifas e tributos que são típicos do município, que a gente pode intervir, vamos dizer, né? Nós não queremos ter nenhum tipo de interdição. Pode passar, Maldonado? Nenhum tipo de interdição à discussão sobre tarifas e tributos na cidade. O ISS, a questão das tarifas de água, são tarifas que são diretamente ligadas à gestão municipal. Vale dizer que Campinas é uma das tarifas de água também mais caras do país, né? A gente tem várias distorções na maneira como se trata a questão dos custos do acesso à água na cidade. Então, são alguns aspectos que nós queremos discutir. Quando a gente vai discutir com setores empresariais, muitas vezes a gente vê, né, essa angústia pela expectativa de uma cidade que seja uma cidade mais acessível, uma cidade menos cara, uma cidade menos custosa. Os custos... Peraí que tocaram aqui, eu esqueci de pôr no silencioso. Ai, pessoal, só um momentinho. Débora, é votação? Um momentinho. Tá bom. Vocês vão me perdoar, nesse momento está tendo a sessão remota da Câmara de Deputados. Eu preciso votar. Vocês me permitem fazer isso rapidamente? Eu pedi para que a minha assessoria me avisasse na hora que tem a votação. Mas continuando então, né? Eu estava falando da... Perfeito. Continuando aqui. A gente estava falando dessa angústia de uma cidade menos cara, uma cidade menos custosa para se empreender. E o que nós queremos fazer é justamente, dentro do espaço como o Conselho de Desenvolvimento Municipal, é criar um ambiente para que se possa fazer essa discussão sobre a construção de uma cidade mais competitiva, mais acessível para quem quer empreender, ao mesmo tempo em que a gente pensa no tipo de modelo de desenvolvimento que nós queremos para a cidade, pensa na sustentabilidade e fazer isso de portas abertas, fazer isso num ambiente público, democrático. Isso combate uma série de vícios que afetam e massacram a administração pública brasileira, como a corrupção, como o compadrio, como as várias formas da criação de excepcionalidades que muitas vezes inviabilizam a plena implementação dos projetos, né? Então, podemos passar essas duas. Também acho que essa daqui a gente pode colocar aqui. Nós estamos falando que são elementos do nosso programa, tá? De apoio à economia local, com a geração de mecanismos de apoio à economia, com a ressignificação e ampliação para mais territórios municipais do programa da Casa do Empreendedor, linhas de crédito lastreadas na transferência de recursos públicos municipais pelo Banco Popular de Campinas. Vou falar do Banco Popular de Campinas em seguida, assim como o estabelecimento de um programa permanente de incentivo à formalização de pequenos negócios, né? Como também a questão das compras públicas, que muitas vezes a simples reestruturação das compras públicas, volta lá, Maldonado, são capazes de já fomentar de forma significativa a economia local. Aqui tem um desenho sintético da nossa estrutura de desenvolvimento sustentável e geração de trabalho e renda. E aqui eu acho, mais uma vez, que é algo muito interessante discutir com a CDE, porque nós temos como parte central do nosso projeto a convicção de que nós precisamos incluir a totalidade da cidade numa cadeia econômica virtuosa. Nós não vamos desenvolver Campinas plenamente, nós não vamos ter a cidade democrática, a cidade justa que nós queremos, se a gente tiver segmentos amplos da nossa população vivendo à margem da possibilidade do acesso a bens, dignidade. Quem conhece bem Campinas sabe que nós temos algumas cidades diferentes vivendo dentro do mesmo território. Nós temos, eu diria, uma cidade que fica para cá da Anhanguera, uma cidade que fica para lá da Anhanguera, talvez até a Bandeirantes, e uma cidade que fica para lá da Bandeirantes, que são cidades com uma diferença muito significativa de acesso a serviços públicos, de acesso a bens básicos, de cidadania, de acesso até mesmo, eu diria, se a gente for olhar, né, as causas de adoecimento dessas pessoas são muito diferentes dentro do mesmo território da cidade, as causas de morte das pessoas são diferentes, refletindo um cenário de imensa desigualdade social. Nós temos mais de 130, se não me engano, são 139 mil famílias, né, Maldonado, no Cade Único? 134 mil. Nós temos 134 mil famílias inscritas no Cade Único, que significa 134 mil famílias vivendo num contexto de grande vulnerabilidade social. Nós precisamos trazer essas pessoas para dentro de uma cadeia virtuosa e nós vamos fazer isso, em parte, com o apoio da Prefeitura. É um instrumento que a Prefeitura pode fazer, que é a criação do Banco Popular de Campinas,
com a emissão da moeda social. Não sei se os senhores já conhecem o conceito e as senhoras da moeda social. É um conceito que é utilizado em algumas centenas de cidades no Brasil e milhares de cidades no planeta. Moeda social consiste basicamente numa moeda que é emitida pelo Banco Popular, que é lastreada R$1 para um, não pode ter nenhum tipo de alavancagem no Banco Popular. Cada real, cada unidade da moeda social que está circulando na economia, ela é lastreada com R$1 no Banco Popular, portanto não tem como quebrar o banco por causa disso. E ela é um mecanismo que garante que a cidade consegue investir e apoiar a população e esse dinheiro vai circular dentro da cidade e não extravasar para fora da cidade. Isso alimenta e fortalece as cadeias locais de economia e permite que a gente trabalhe com os conceitos de microcrédito, de apoio, de pagamento de benefícios sociais com a moeda social. A experiência mais robusta do Brasil, algumas das experiências, o Banco Palmas, que fica em Fortaleza, a Mumbuca, que é a moeda social da cidade de Maricá, são modelos que eu super recomendo que sejam conhecidos pelos senhores e pelas senhoras, para que a gente possa ver o quanto esse dispositivo permite à administração municipal incidir num universo que muito frequentemente é visto como inacessível para a intervenção econômica do município, uma vez que a política econômica é ditada principalmente pela esfera federal, né, e com resultados muito significativos, com ganho de cidadania, de capacidade de consumo, fortalecimento do comércio e da economia local, muito significativos. A moeda social vai ser um elemento central para a gente conseguir incluir as famílias do Cade Único. Nós vamos criar uma renda básica municipal mensal para as famílias do Cade Único, complementando, portanto, né, as outras políticas sociais que já se somam. Vamos trabalhar com linhas de crédito para a economia solidária, com a Bolsa, com a Bolsa Jovem, com o Pezinho de Meia, que é um projeto que eu tenho particular carinho, que é a complementação do Pé de Meia, que é uma política de apoio à educação do governo federal, que está hoje sendo implementado. Não sei se vocês conhecem o Pé de Meia, ele trabalha com os alunos do ensino médio, né, oferecendo cerca de R$200 por mês ao longo dos 3 anos do ensino médio para os alunos. No final, eles vão ter um valor de R$9 mil para poder ser sacado, para poder empreender, investir, fazer acontecer. Nós vamos pagar o pezinho de meia, que é justamente da creche até o final do ensino fundamental, para as nossas crianças, com moeda social. As famílias vão ter esse apoio para poder garantir a permanência das crianças na escola, para poder garantir condições dignas para essas crianças, para que elas possam ter cada vez mais oportunidade. Nós entendemos que discutir e apoiar, por exemplo, a primeira infância, né, fortalecer a capacidade das famílias de cuidar das suas crianças logo nesse começo da vida é, no mínimo, tão importante quanto cuidar das outras etapas da educação, porque são etapas que, quando a gente fracassa, a gente falha, infelizmente, o que nós vemos são prejuízos que duram para o resto da vida das crianças, né? Então, podemos passar aqui, para a gente não... Né, aqui eu acho que eu já falei um pouquinho, a questão do Banco Popular, da moeda social, que a gente vai trabalhar como elemento central dessa política de uma economia solidária de base municipal. Pode passar, Maldonado? Vamos trabalhar com a questão da tributação verde, que é o reembolso e subsídios que vão ser pagos em moeda social. As empresas e famílias que cumprirem diretrizes ambientais e sociais vão ser bonificadas em moeda social na forma de um reembolso de parte dos tributos municipais. Vamos conceder subsídio também para a instalação de placas fotovoltaicas para pequenos negócios que tiverem aderido à moeda social. A moeda social ela não é uma imposição, nós vamos precisar da parceria com o empresariado da cidade para que ela seja adotada nos estabelecimentos municipais. Então, como é que isso funciona? O estabelecimento decide aderir à moeda social, ele vai ter uma maquininha, igual a maquininha de cartão, e o cidadão vai ter um cartão ali, que ele tem um crédito de moeda social, e ele faz a compra dele em moeda social. O empresário quer pegar aquele dinheiro para poder comprar um produto fora da cadeia da moeda social, imediatamente ele vai no aplicativo lá do banco, transfere a moeda social para a moeda real, para o real, e gasta esse dinheiro sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema, né? No entanto, feito eu falei, isso é um dispositivo que permite uma circulação local. Então, quem fizer adesão à moeda social vai ter subsídio para a instalação de placas voltaicas,
e nós vamos fortalecer toda uma agenda de certificação, de certificação ambiental com crédito social, com moeda social também. Pode passar, moderador? A gente lascou. Deixa eu desligar aqui. Isso foi uma coincidência infeliz que nós tivemos agora, que foi a concomitância da sessão aqui. Deixa eu silenciar aqui. Aí. Então, vamos lá. A questão da Sanasa. Nós vamos manter e fortalecer a Sanasa como empresa pública, ampliando as ações que visem sustentabilidade. Nós temos uma preocupação muito grande, somos muito críticos ao processo de privatização da Sabesp. Entendemos que foi um processo que não se justifica de fato. A Sanasa é um grande equipamento construído pelo povo de Campinas e que tem condições de ser um forte agente de desenvolvimento social na cidade, de garantia, inclusive, da sustentabilidade na cidade de Campinas. Então, nós vamos fortalecer e manter a Sanasa como empresa pública. Vamos trabalhar a redução da tarifa mínima. Talvez aqui mesmo na sala nós tenhamos empreendimentos que pagam a tarifa mínima e não usam, tendo que, dessa forma, onerados, não só empreendimentos, pessoas, isso aqui é para pessoa física. Reduzir tarifas da Sanasa com aplicação diferenciada e estabelecimento de descontos progressivos, além da tarifa social. E vamos ampliar a tarefa ao uso de água de reuso para fins industriais. Pode passar, Maldonado? Acho que a gente pode passar, é o mesmo slide, né? E, para finalizar essa parte da questão do desenvolvimento econômico da cidade, nós vamos fazer uma captação significativa de recursos, buscando captar pelo menos 4 bilhões de reais de investimentos na cidade de Campinas, para a expansão da rede de iluminação pública, acabando com os pontos escuros, a mudança da matriz energética, no transporte público, né? Hoje nós temos já 1 bilhão de reais que foram destinados pelo governo do presidente Lula para a cidade de Campinas para aquisição de 256 ônibus elétricos e 256 ônibus convencionais. Isso é muito importante para a cidade, para que a gente possa mudar a realidade de poluição no transporte público e, ao mesmo tempo, modernizar a nossa frota, universalizar a energia fotovoltaica, ao mesmo tempo, estimular a neoindustrialização na cidade, principalmente construindo um investimento e um apoio às áreas onde Campinas tem forte potencial, como as áreas de ponta da área da ciência e tecnologia, né? Alguns aspectos da transição ecológica. Nós temos aqui em Campinas alguns equipamentos que são equipamentos de ponta na área de ciência e tecnologia, como as unidades da Embrapa, como o Instituto Eldorado, como o CTI Renato Archer, o CNPEM, que tem lá o Sirius e agora vai ter o laboratório Orion. Então, nós temos um parque científico-tecnológico em Campinas que tem um potencial imenso de ser um vetor de apoio a um processo de neoindustrialização e, particularmente, na indústria verde. Podemos passar? Questão, pode passar isso daí também? Eu sei, pode passar. Pode passar também. Aqui isso é importante. Os corredores de ônibus, né, que hoje, infelizmente, ainda não estão concluídos, eles vão ter que ser concluídos. Nós temos que criar chamados corredores perimetrais. Nós temos regiões inteiras da cidade que são próximas do ponto de vista geográfico, que não estão conectadas. Quem conhece o Campo Grande, o Ouro Verde, sabe que nós estamos falando de um total de mais de 500 mil pessoas que uma olha da janela do quarto, vê a outra, mas não consegue enxergar de forma célere uns lado a lado. Isso significa uma exclusão, né, das pessoas ao emprego, à mobilidade, a outras oportunidades. Vamos trabalhar a regularização fundiária com titulação de propriedades, ampliar a oferta de novas unidades habitacionais com o Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer uma forte parceria com o governo federal para, inclusive, talvez já passando aqui mais para frente para outras partes do programa, vamos trabalhar a questão do Minha Casa Minha Vida como uma política apoiada pela Prefeitura, né? A Prefeitura hoje não constrói, por exemplo, um banco de terras que assegure terras disponíveis para a habitação popular, não tem uma política em que a Prefeitura subsidia de forma significativa a aquisição de terras para moradia popular, e isso é particularmente nocivo para a faixa mais vulnerável da população, que é a chamada faixa 1, que antigamente era chamada de 0 a 3 salários mínimos, e que é onde se concentra 95% do déficit habitacional da cidade. Então, nós temos uma contradição de termos um setor imobiliário pujante na cidade, que
investe muito, que desenvolve muito, de ter vários empreendimentos do próprio Minha Casa Minha Vida sendo feitos na cidade, mas nenhum deles feitos para a faixa onde se concentra o maior percentual do déficit habitacional de Campinas. Então, a cidade cresce, a cidade verticaliza, a cidade amplia o território urbano e os anos passam e continua sendo exatamente o mesmo tamanho o déficit habitacional da cidade, se não for maior, mais crescente, até porque também falta transparência na gestão da habitação popular na cidade de Campinas há muitos anos. Tá? Nós estamos muito focados na ideia de que a gente precisa apoiar o desenvolvimento local e com isso nós estamos trabalhando com o conceito da cidade de 20 minutos. Campinas é uma cidade muito grande, muito espraiada no território, né? Então nós temos deslocamentos que podem ser feitos dentro da cidade com distâncias superiores a 35 quilômetros e por todas essas razões, né, do que se implica de desafio para a mobilidade, de desafio para a construção do dia a dia, de prejuízo ambiental, nós queremos fortalecer a economia local, fortalecer a busca e a identificação de soluções locais para as necessidades da população. Nós estamos trabalhando com o conceito de cidade de 20 minutos, que inclui o estabelecimento de uma rede de serviços públicos, de apoio à implementação de oferta de serviços nas mais diversas áreas de habitação, consumo, num raio de até 20 minutos da casa das pessoas. Aqui nós podemos ver um mapa esquemático que mostra o que seriam esses círculos, os círculos laranjas, são círculos em que o deslocamento fica igual ou inferior a 20 minutos, né? Então a gente teria aí pelo menos 5 centralidades, com algumas poucas áreas que ficam excluídas, que vão precisar de um tratamento especial, que podem ser apoiadas para que a gente tenha a construção de um cotidiano de atividades e de desenvolvimento do dia a dia das pessoas, com a mobilidade mais acessível e mais econômica, com o conceito das cidades de 20 minutos. Podemos passar? Pode passar? Ah, não, aqui é o Centro Vivo, né? Não da cidade de 20 minutos. Bem, vamos falar do centro da cidade, que esse tema é muito importante. O centro da cidade vive uma situação de abandono muito profundo, muito sério, igual eu falei. Nós vamos trabalhar o conceito de recuperação do centro, né, de cuidar do coração da cidade como um elemento central da nossa gestão. Nós entendemos que para isso é fundamental que as pessoas vivam no centro da cidade. Uma vez que as pessoas vão estar vivendo no centro da cidade, elas voltam a consumir, elas voltam a ocupar os espaços da cidade. Mas como a gente traz pessoas de volta para o centro? Tem vários caminhos para isso. O primeiro deles passa por dialogar com o passivo de edifícios e equipamentos abandonados do centro da cidade, buscando utilizar os dispositivos já existentes para garantir habitação popular no centro da cidade. Vamos também trabalhar a implementação de equipamentos que atraiam o público para a moradia e para a utilização do centro da cidade. O principal deles, no nosso programa, no nosso projeto, é o Instituto Federal, que nós queremos implementar em parceria com o Ministério da Educação, onde hoje é o pátio ferroviário, o nosso espaço que está ali abandonado, é um espaço da União, um espaço que se torna uma parte da cara de abandono do centro da cidade, que pode se tornar o coração de um novo ciclo de desenvolvimento, oportunidade, crescimento do centro de Campinas, né? Nós falamos o Instituto Federal, para quem não conhece, um grupo, né, de institutos que a gente tem hoje por todo o Brasil. Campinas já tem um campus do Instituto Federal que faz educação técnica e educação superior de alta qualidade. Quando avaliado separadamente do restante do sistema educacional brasileiro, os institutos têm um desempenho, os estudantes do instituto, um desempenho equivalente aos países com as notas mais altas nesses programas internacionais de avaliação. São institutos que têm excelência, de fato, né, tanto na formação técnica quanto na formação superior, e é absolutamente desejável que Campinas possa ter um equipamento mais robusto no centro da cidade, com algo entre 5 e 8 mil estudantes, morando, portanto, no centro da cidade, e passando, a partir daí, a consumir, a viver, a circular pelo centro da cidade, né? Para além disso, é claro, a construção de tarifas diferenciadas, né, dos tributos municipais para os empreendimentos que sejam instalados no centro e que ajudem a avançar esse projeto, uma alteração de toda a agenda de iluminação do centro da cidade, uma política de acolhimento, deixa eu ver se isso chega aqui, pode passar, uma política de acolhimento para a população em situação de rua que seja, de fato, articulada intersetorialmente e coordenada pelo gabinete da Prefeitura Municipal. Não adianta a gente ver ações de natureza truculenta, de natureza
que expropria as pessoas da sua cidadania, como que a gente viu, de falar, vamos pegar essas pessoas e mandar de volta para onde elas vieram, como se a gente pudesse esconder a existência das pessoas, se as pessoas não tivessem condição de depois, inclusive, voltar para Campinas quando elas assim quiserem, e como se não tivesse gente, inclusive de Campinas em outras cidades. Isso criou, né, um mal-estar imenso ao ser apresentado como solução para a população em situação de rua de Campinas, porque prefeitos de outras cidades falaram, então nós vamos devolver os de Campinas para Campinas também, né? Isso foi um negócio, um motivo de muita vergonha para a cidade de Campinas. Nós não precisamos tratar assim as pessoas que estão no nosso território, nós precisamos articular geração de emprego e renda, saúde, segurança pública, habitação, educação, de forma muito estruturada para poder recuperar cidadania e dignidade para essas pessoas, muitas das quais vivem no contexto de abuso de substâncias, outras são portadoras de transtornos do campo da saúde mental, e a gente precisa fazer isso como parte de uma tarefa central da administração, que vai, junto dessas outras medidas, ajudar o nosso centro da cidade, né, que vai ter uma arborização mais cuidada, que vai ser ocupado pela cultura também, de forma mais sistemática e estruturada, fazer com que ele volte a ser um centro da cidade mais vivo, mais de todos e todas. A gente sabe que, quando a gente vai conhecer as cidades que nós temos pelo mundo afora, uma das características mais marcantes das boas cidades que se tem para se viver é ter um centro que é um espaço que pulsa da cidade, um espaço onde as pessoas se encontram e um espaço, inclusive, onde o fazer da vida política e pública da cidade acontece de forma mais democrática. É isso que nós queremos para o centro de Campinas. Pode passar? Tem aspectos que eu não mencionei ali, pode passar também, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo falando. Nós temos muitos slides aqui, pode passar? E aí, para abordar um outro tema, a questão da mobilidade segura e eficaz. Nós temos em Campinas hoje uma crise de tamanho inimaginável na mobilidade urbana. Feito eu falei, Campinas é uma cidade espalhada no território, uma cidade grande, portanto, uma cidade em que é imprescindível que a gente adote soluções modernas, contemporâneas para a mobilidade, para garantir o acesso das pessoas de Itairi e vir, né? A cidade, em contraposição a isso, o que a gente viu foi um sistema de transporte que foi sendo gradativamente sucateado, em que a gestão pública do sistema de transporte foi cada vez mais sendo perdida e que hoje resulta em uma das tarifas mais caras do país e num dos sistemas de ônibus mais velhos e mais ineficientes do país. Nós temos um problema crônico de atraso, de ônibus quebrado. Nessas últimas semanas eu tenho recebido vídeos de ônibus pegando fogo, de ônibus soltando o eixo no meio da estrada, de ônibus com barata, né? Essa é a realidade do sistema. Ônibus que chove dentro quando chove. Isso não é exagero nenhum. De modo geral, com todo mundo que a gente conversa, existe uma insatisfação com a mobilidade urbana na cidade, com os usuários que reclamam da falta de pontualidade, da falta de conforto, da falta de segurança, né? De todas as consequências disso, horas infinitas perdidas num sistema que não chega, não entrega as pessoas no tempo certo. Os patrões, né, o pessoal do empresariado se queixa muito dos atrasos constantes, da falta de previsibilidade dos horários de chegada dos trabalhadores, dos dias de trabalho perdidos pela péssima mobilidade urbana da cidade. E para isso a gente precisa enfrentar essa realidade. Para vocês terem uma ideia, a licitação que regulamenta, que organiza o sistema de transporte público de Campinas, ela é de 2005, ela não foi atualizada nos últimos 19 anos, né? Não me cabe aqui dizer por quê, isso é um fato. Quando a única vez que a prefeitura tentou fazer uma nova licitação, essa licitação deu vazio, não deu nada, né? Não conseguiram ter sequer credibilidade, capacidade de articulação para garantir um processo licitatório que tivesse concorrentes. Então, nós precisamos fazer uma nova licitação, nós precisamos comprar os 512 ônibus que a administração tem a possibilidade de adquirir, que infelizmente nós estamos vendo uma certa morosidade, um certo desconforto com a perspectiva desses ônibus, porque eles vão ser ônibus de propriedade da prefeitura. Nós vamos ter que concluir o BRT, porque é uma obra que está há 12 anos para ser concluída e não acaba. Isso é uma coisa inimaginável. Vocês imaginem uma obra com 12 anos, né? E dessa maneira a gente vai assegurar a renovação da frota, além de acionar os mecanismos do contrato já existente que permitiriam que a gente tivesse a frota mais moderna. Pelo contrato, hoje, mais de 450 dos cerca de 1.000 ônibus que circulam em Campinas sequer poderiam estar circulando, porque eles têm a idade superior à máxima permitida pelo contrato, mas eles estão circulando e as consequências são essas que eu descrevi aqui. Tá? Passando aqui, né, recuperar uma política habitacional importante, feito eu falei ali, são mais de 22 mil moradias na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Feito eu já falei, nós vamos estruturar um banco de terras para habitação de interesse social, que vai priorizar o uso de terrenos públicos para
para fazer empreendimentos de habitação popular. Vamos trabalhar a ampliação de novas unidades habitacionais em localização adequada no tecido urbano da cidade. Isso é um problema muito grave. A minha esposa é médica, também sanitarista como eu, e trabalha no Centro de Saúde do Bassoli. Não sei quem aqui conhece o Jardim Bassoli. Jardim Bassoli foi o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida feito em Campinas e teve como principal fator que determinou a sua construção, a localização da sua construção, o preço da terra. Foi a terra mais barata da cidade e ela era mais barata porque ela era mais distante, mais desprovida de infraestrutura, e a consequência disso é que nós temos um imenso conjunto habitacional com mais de 10 mil pessoas ali morando, pessoas todas que têm um contexto de imensa vulnerabilidade social, e que demoraram 6 anos para ter a primeira creche, 8 anos para ter o primeiro centro de saúde, que as atendesse de forma adequada, que até hoje não contam com o sistema de transporte que as transporta de forma digna, que não tem uma infraestrutura de lazer minimamente próxima, né? Isso é uma cicatriz urbanística, um trauma urbanístico muito importante. É evidente que foi muito importante que esse equipamento fosse feito, mas ele é um exemplo, é usado como exemplo sobre o que a gente não deve mais repetir, né? A gente tem que fazer habitação popular sim, mas nós temos que fazer a habitação garantindo uma localização adequada, onde já existe infraestrutura urbana, para que a gente não tenha esse tipo de problema que sacrificou tanto as pessoas lá do Bassoli, de outras regiões e outros empreendimentos, não só em Campinas, mas no Brasil afora, no primeiro ciclo, a gente teve muitos desses problemas. Então, a gente quer garantir localização adequada no tecido urbano da cidade. Nós vamos atualizar também o Plano Municipal de Habitação, que hoje já está com 13 anos de idade e até hoje não foi atualizado. Isso traz uma série de prejuízos do ponto de vista do planejamento e da organização do sistema habitacional da cidade. A questão da proteção da vida e da dignidade humana, né? A gente quer fortalecer e mudar os parâmetros da segurança e da proteção à vida humana na cidade de Campinas. Nós vamos criar o Observatório Municipal de Direitos Humanos e Violência, nós vamos mapear os pontos críticos da violência urbana, entendendo que isso é assegurar inteligência para que a gente possa mudar a situação de violência na cidade. Vamos fazer a mudança na iluminação da cidade. A cidade ainda não fez a transição da sua iluminação pública, da iluminação tradicional para LED, né? A iluminação com LED é muito mais barata para a cidade, vai economizar, vai trazer mais luz para a cidade, garantir dessa maneira que a cidade não só economiza, como se ilumina. Isso é algo que já deveria ter sido feita. Vamos trabalhar a formação da Guarda Municipal para abordagens respeitosas e inclusivas. Valendo dizer, pode passar aqui, não sei se está no próximo aqui, não lembro. Aqui são os círculos de segurança, que são uma estrutura que combina os vários dispositivos de segurança dentro dos territórios, que garante mobilidade a pé, mobilidade motorizada, e isso de forma integrada com outros mecanismos de vigilância eletrônica que nós vamos implementar e fortalecer. E também vamos ampliar o quadro da Guarda Municipal. Nós entendemos que nós temos condições de ampliar o quadro da Guarda Municipal, algo entre 150 e 200 novos guardas municipais para a cidade de Campinas a cada ano, né, assegurando assim que ao final de 4 anos nós vamos estar com algo entre 1.300 e 1.400 guardas municipais. Estou falando de ampliação da guarda. É um concurso difícil, trabalhoso de se fazer, portanto um concurso que exige uma disciplina da prefeitura para garantir que ele vai estar sendo realizado no tempo certo e na quantidade certa de oferta de vagas, para que a gente possa ampliar o quadro da guarda municipal, além de revisar os cursos de formação e aperfeiçoamento para toda a guarda. Entrando aqui numa área que é muito cara para mim, e eu já vou caminhar mais para fechar em seguida, porque aqui a gente já está falando há um bom tempo, né? A área da saúde. A área da saúde, gente, é hoje a área que, na boca das pessoas e também nas pesquisas de opinião, é a área mais crítica da administração municipal. E para mim, particularmente, é algo que dói demais, porque eu sou médico sanitarista, trabalhador da nossa rede, professor da PUC há 12 anos, da área de saúde da família. Então, a minha vida é inteira dedicada à consolidação do SUS, à construção da saúde pública, ao entendimento de que a saúde pode ser um direito provido com qualidade para as pessoas, e a Prefeitura de Campinas fracassa cotidianamente, mas de forma muito significativa, na garantia dos direitos mínimos à saúde das pessoas. Nós temos problemas gravíssimos de acesso às unidades básicas de saúde que voltaram a acontecer na atual administração, como, por exemplo, as filas de madrugada nas unidades básicas de saúde para poder pegar senha para atendimento. Isso é a verdadeira antítese de tudo que Campinas construiu ao longo de anos
em que a cidade foi vanguarda na saúde pública, Campinas foi vanguarda na saúde pública durante muitos anos, né? E a gente achou que tinha deixado para trás essa realidade das pessoas de madrugada na porta do posto de saúde, na periferia da cidade, para ter uma senha, para fazer um atendimento por causa de uma dor, por causa de uma pressão que está descompensada, por causa de coisas que são básicas, né? Isso é consequência direta do sucateamento da rede. Nós perdemos entre 2016 e o período atual mais de 900 profissionais na rede pública da cidade. A rede foi segmentada entre duas sub-redes. Nós temos a rede básica, a rede própria da prefeitura, e temos a rede da chamada Rede Mário Gatti, que não conversam entre si. A Rede Mário Gatti cuida do SAMU, dos hospitais da urgência e emergência. Ela é uma rede inteira terceirizada, com o uso excessivo de mecanismos de terceirização para a gestão, com uma clara omissão das tarefas de gestão e de garantia da qualidade de assistência da população. A consequência é imediata. Nós temos filas de 14 horas, 16 horas para o atendimento nos nossos hospitais de pronto-socorro, nós temos filas de 8 horas, 10 horas nas nossas UPAs, nós temos um atraso recorrente das nossas ambulâncias no SAMU, nós temos uma desarticulação que promove uma desinteligência na gestão do que é a rede, que deveria ser uma rede só, integrada, que teria como fim o cuidado e como centro o usuário. Nós não temos isso hoje na cidade de Campinas, e isso para nós é uma questão de honra. Nós vamos fazer Campinas voltar a ser referência nacional na saúde pública. Isso para mim é uma questão que é um desejo, um projeto, um sonho que alimenta a minha persistência, alimenta a minha indignação, e nós não vamos parar de insistir com uma outra cidade possível enquanto enquanto Campinas não tiver voltado a ser referência na área de saúde pública. Só um segundinho. Então, nesse sentido, fortalecer, recuperar o Sistema Único de Saúde da cidade passa por adotar, antes de mais nada, o entendimento de que saúde é gente cuidando de gente. Para isso, nós temos que ter um contingente suficiente de trabalhadores, e trabalhadores que possam construir suas trajetórias dentro do Sistema Único de Saúde, ser qualificados, treinados de forma permanente para uma postura de acolhimento, de apoio aos usuários que estão nos contextos de vulnerabilidade, de trabalho em equipe, multiprofissional, articulado em rede, né? E para isso nós vamos precisar contratar profissionais de saúde que estão faltando no SUS, nós vamos ter que ampliar e organizar as equipes de saúde da família, sabe? Eu fui um dos construtores do projeto do chamado Mais Médicos Campineiro, que é uma política de residência médica na rede de saúde de Campinas, que forma médicos especialistas em saúde da família, que é o que eu ensino os meus estudantes, na rede do SUS Campinas. Quando a gente propôs essa ideia, acho que em 2016, se não me engano, eu era vereador, a gente fez isso em parceria com a própria Secretaria Municipal de Saúde, com a Unicamp, com a São Leopoldo Mandic, com a PUC de Campinas. A nossa, eu acho que foi 2018, se não me engano, isso. A ideia era que a gente formasse médicos na rede de Campinas, especialistas em medicina de família e comunidade, e absorvesse esses profissionais formados já na nossa rede, que soubessem trabalhar do jeito que a gente quer que eles trabalhem, para que eles fossem incorporados para trabalhar nas nossas unidades. Eu digo a vocês, a gente não tem política de captação desses jovens médicos egressos da nossa rede. A gente poderia estar hoje com uma quantidade enorme de médicos de família já consolidando um modelo de saúde da família muito mais resolutivo, cuidador e econômico, inclusive, para a prefeitura, se a gente tivesse esse compromisso com a incorporação desses profissionais na rede. Eu fui preceptor desse programa de residência médica, portanto, eu fui professor desses residentes, e era uma tristeza e uma angústia a cada turma que a gente ia formando, a alegria de estar formando médicos humanos, cuidadores, associada à ansiedade de saber que eles vão ter que eles iam ir trabalhar em Paulínia, eles vão trabalhar em Amparo, eles vão trabalhar em Sumaré, mas eles não vão trabalhar em Campinas. Isso aconteceu com vários dos meus médicos residentes, né? Eu até hoje tenho contato com todos esses que eu formei como preceptor, e é uma loucura imaginar que Campinas está formando mão de obra para fora e não consegue colocar para dentro, né? Mais um elemento do que eu chamei de desinteligência aqui, né? Então nós vamos trabalhar ampliação da saúde da família, nós vamos fortalecer a rede de urgência e emergência com a construção de 2
novas UPAs, ali está a região central, é na região leste, na verdade, né, no Campo Belo. Nós vamos construir 6 unidades da rede Hora Certa. A gente tem um problema, de novo, a cidade é espalhada, é grande. Hoje nós temos um problema grave com a questão das especialidades em saúde na cidade. Nós temos políticas, para tudo isso que eu estou falando aqui, ó, tem política do governo federal com recurso para construção, recurso para custeio dessas políticas públicas. Uma delas, que não está sendo aproveitada pela prefeitura, é a questão das policlínicas, que estão previstas no PAC, são policlínicas robustas, que podem fazer atendimento de várias especialidades e que tem um ciclo único de cuidado, que o usuário chega na policlínica e ele passa na policlínica por todos os exames, pequenos procedimentos e cirurgias, por todas as etapas de cuidado necessárias para que ele tenha o problema dele solucionado. Nós vamos trazer 6 dessas unidades para a cidade de Campinas, com dinheiro do governo federal. Nós já temos, inclusive, conversado com o Ministério da Saúde. Eu, como deputado federal, tenho feito essa conversa regularmente com o Ministério da Saúde, e isso tem sido muito animador, porque a gente sabe que dá para fazer em Campinas e dá para levar a saúde para perto das pessoas. Cada uma dessas unidades vai ser colocada numa das regiões de saúde de Campinas. Nós temos 6 regiões de saúde e é uma por região de saúde. Isso vai mudar muito significativamente o acesso das pessoas às especialidades. Hoje nós temos gente que mora lá no Campo Belo, no extremo sul da cidade, e que tem que vir para o centro para poder fazer uma consulta de especialidade. Só isso, às vezes, já é um fator que determina, né, como eu falei, da mobilidade urbana que nós temos hoje na cidade, determina o insucesso, a falta de acesso das pessoas ao cuidado, ao atendimento. Né? Então, nós vamos enfrentar isso reconhecendo como a nossa cidade é e levando a saúde até as pessoas, que nós não queremos que as pessoas percam tempo. Né? A gente tem entendido que isso tem acontecido de forma muito recorrente. Outros elementos que nós consideramos muito importante, a questão da construção de uma maternidade pública no Hospital Ouro Verde, a ampliação do SAMU, trabalhar para ampliar os leitos hospitalares da cidade. Pode passar. E trabalhar, ao longo dos 4 anos, a construção de centros de referência que reconheçam necessidades específicas da população que vão se tornando mais significativas. Por exemplo, a questão do cuidado da saúde da população idosa. Hoje, Campinas é uma cidade que já tem um percentual da população quase igual de 60 anos ou mais àquele da população de 18 anos ou menos. É quase o mesmo número e dentro de poucos anos vai ser maior. Nós já temos algumas regiões do estado de São Paulo em que a população de 60 a mais é maior do que a população de 0 a 18, como, por exemplo, na Baixada Santista. Isso é um problema, um desafio às políticas públicas, um desafio às redes de cuidado, né, e nós precisamos fortalecer, então, os equipamentos que vão, por exemplo, centros de referência que vão cuidar da população idosa. Para ir fechando de vez mesmo, nós temos aqui a nossa agenda para a área da educação. Nós vamos ser a cidade da educação integral, trabalhando com o avanço para que 100% das nossas creches possam ser com educação integral, que as nossas escolas do ensino fundamental também possam ser de educação integral. Isso nós temos, das 42 escolas de ensino fundamental, só 8 têm educação integral. Isso, infelizmente, é muito pouco. Né? Isso tudo, evidentemente, vai precisar de parceria, de novo, com o governo federal, que tem linhas hoje específicas de apoio à implementação da escola de tempo integral, à educação integral. Né? Nós vamos trabalhar o programa Pezinho de Meia, que eu já descrevi para vocês aqui, né? Além de recuperar e valorizar os trabalhadores da área da educação. Pode passar? E da mesma forma que a gente falou, né, eu falei aqui do Instituto Federal, que a gente quer trazer. Esse projeto é um projeto estruturante para a nossa agenda de educação na cidade. Nós queremos também captar recursos. Cada um desses centros que eu vou falar tem um custo alto, mas nós queremos trabalhar recursos para a construção de 5 CELs, que são Centros Educacionais Unificados, na cidade de Campinas. Quem conhece a cidade de São Paulo e sabe o que são os CELs, sabe que os CELs são equipamentos que mudam as comunidades. Nós temos comunidades de Campinas cuja principal característica é a permanente exclusão social, a fragilidade, a falta de equipamentos culturais, de equipamentos de lazer. Os CELs foram um investimento ousado feito durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy na cidade de São Paulo, que construíram na periferia equipamentos multiuso, com múltiplas funcionalidades e que, além de serem escolas com capacidade de educar, no caso, até 500 crianças, também serviam de espaços comunitários com acesso durante a noite, durante o fim de semana, portanto, se constituindo em centros de vivência e convivência comunitária. Nós queremos ter 5 CELs implementados na cidade de Campinas,
né, que vão mudar a cara de comunidades vulneráveis, como comunidades do Campo Grande, do Ouro Verde, do Campo Belo, da região dos Amarais, que são hoje espaços que são caracterizados pela exclusão e pela falta de acesso a políticas públicas. Os CELs vão ser importantes para a gente fortalecer essa agenda, né? Tem a questão da formação técnica no CEPROCAMP, e podemos passar. E aí, né, falei, a gente já caminhando para o final, toda a questão da sustentabilidade, né, falei um pouco já desse aspecto justamente no começo, a gente trabalhar o conceito da economia, da economia sustentável, o fortalecimento das cadeias de logística reversa, fortalecendo as usinas de reciclagem de construção civil, a nossa unidade recicladora de materiais, a URM, que fica na estrada da Mão Branca, não sei quem a conhece, né? Hoje a construção civil é a principal geradora de resíduo da cidade de Campinas em termos de peso. E ela tem mais pouquíssimos anos de vida útil, pouquíssimos. Eu tive muito recentemente um diálogo justamente com esse setor e nós temos uma crise no horizonte, que é a crise da falta de espaço para destinação de resíduo da construção civil na cidade de Campinas. Imagine o que vai ser, né, a unidade recicladora de materiais, que inclusive foi implementada durante os governos do PT e depois a gente não teve uma ampliação de novos espaços da reciclagem para a construção civil. Nós queremos fortalecer essa agenda, assim como de óleos orgânicos, resíduos eletroeletrônicos, né? Pode passar. Aqui, acho que a gente fala da questão do combate à fome. Feito nós dissemos, nós temos 134 mil famílias no CAD único, o que significa que nós temos 134 famílias que vivem num contexto de vulnerabilidade social e, portanto, né, com a possibilidade de, em diversas situações, convivendo com a insegurança alimentar e nutricional. Isso é inadmissível. Nós vamos fortalecer a agenda de promoção da segurança alimentar e nutricional com o fortalecimento do PAA, com o PAA Coab, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, de compra de alimentos para alimentação escolar. Nós vamos fortalecer o programa Nutrir, vamos cumprir o mínimo de 30% das compras públicas para o PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com alimentos agroecológicos. Enfim, vamos trabalhar fortemente uma agenda de uma Campinas sem fome. Hoje nós temos na cidade de Campinas uma rede que se constitui também vinculada à economia de Clara e Francisco. Nós temos aqui a Márcia e o Gerardo, que são protagonistas dessa rede, que trabalha a lógica das cozinhas solidárias. Nós temos uma rede de cozinhas solidárias em construção na cidade de Campinas. Nós vamos apoiar essas cozinhas solidárias, que hoje a Cozinha do São Marcos, por exemplo, oferece cerca de 500 refeições por dia, não é isso? 500 refeições por dia para uma população vulnerável, e nós entendemos que essa lógica de ação social e de apoio tem que ser fortalecida pela Prefeitura Municipal e disseminada pelo território. Campinas não é uma cidade que pode tolerar ter qualquer cidadão vivendo num contexto de insegurança alimentar e nutricional. A gente fortalecer, de novo, a questão do Centro de Tecnologia Social, garantindo que a gente vai apoiar incubadoras, aceleradoras tecnológicas. Campinas tem essa vocação tecnológica muito forte. A gente precisa garantir que isso também dialoga com as necessidades sociais da cidade. Enfim, programa de apoio à tecnologia assistiva, né? É um elemento que a cidade de Campinas tem como avançar, e fazer parceria com as universidades para que a gente possa ter as nossas universidades como de fato, co-construtoras dessa Campinas mais inclusiva, mais democrática que a gente tem. Acho que aqui tem uma passagem muito ampla, né? O programa nosso é muito extenso, a gente fez a opção aqui de apresentar ele na sua amplitude, e a gente fica aberto aqui, então, para ouvir perguntas, questionamentos que, porventura, os senhores e as senhoras possam fazer. Muito obrigado aqui pela paciência.